É, eu fui deixar a Hannah na escola hoje, quinta-feira, 3 de novembro, e eu comecei a louvar, a entoar aquele hino que diz assim: Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então, no coro desse hino diz: Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. O sentimento que eu tive, o que me veio, que foi um misto de sentimento, glórias ao Senhor, é que o Senhor, Ele nos amou, mesmo nós mortos no nosso pecado. Ele nos amou primeiro para depois nos salvar. O amor dele para conosco não foi algo que primeiro eu precisei amar a Deus para depois Deus me salvar. Não, não. Eu não o conhecia, eu não amava, eu era transgressora. Eu fazia o que era mal aos seus olhos, mas ele mesmo assim me amou primeiro, para depois ele me salvar. Por isso que a Bíblia nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então ele amou e deu o seu filho por amar a nós. Assim nós temos que ser com o nosso irmão, com o nosso próximo, meu Deus, amá-lo, amá-lo. Não porque ele nos ama, não porque ele faz o que é bom para nós, não, porque senão me falha a memória. Tem um versículo que diz que assim fazem os gentios, os pecadores, mas amai os que vos perseguem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? Também, isso Jesus fala para que nós sejamos filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Lá também em Ezequiel 37, quando o Senhor leva Ezequiel para aquele vale de ossos que não estavam somente secos, mas sequíssimos. Todos aqueles ossos eram a casa de Israel, meu pai. Estavam sequíssimos, mas o Senhor os amava. Aleluia, o Senhor não compactuavam com os seus erros, mas o Senhor amava eles. E foi por amor, por amar, que o Senhor envia a sua palavra por intermédio do seu profeta, para que aquele povo fosse salvo. Aleluia, Ezequiel profetiza vida onde havia morte. Ezequiel profetiza carne onde não havia carne. Ezequiel profetiza o que não havia ali. Aleluia, porque o segredo está nisso, em profetizar o que não tem. Aleluia, em levar vida onde não tem vida. Porque do que adianta nós profetizarmos coisas num lugar, em pessoas que já têm? Esse não é o intuito do Evangelho. Aleluia, mas é padecer, é sofrer pelo Evangelho, é levar a cruz, aleluias. É sofrer, é padecer mesmo, é chorar, aleluias. Muito provavelmente que muitos de nós não acontecerá como aconteceu com a igreja lá atrás. A igreja que eu estou falando é a igreja lá onde ainda vivia num corpo físico de carne, Pedro, Paulo, João. Não! Muitas das vezes nós não vamos padecer como eles, a ponto de sermos apedrejados fisicamente.
Pode ser que isso não aconteça com alguns de nós. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas dizendo, pode ser que não aconteça. Mas é misto que o servo do Senhor padeça sim. Temos que sofrer sim, temos que chorar sim, aleluias. Não é porque a gente procura, não. Não precisamos procurar o sofrimento, ele chega até nós. Ele está conosco. Por isso que eu entendo também quando a palavra de Deus vai citar, alegrei-me no Espírito, o salmista vai dizer, se alegrar no Espírito, é porque é no Espírito que nós nos alegramos, não é na carne. Essa carne é corrupta, ela tem que sofrer, ela tem que sofrer, então não tem como nos alegrarmos na carne. Se nos alegrarmos na carne é porque nós estamos padecendo as dores, não estamos carregando a nossa cruz. Então nós temos que nos examinar a nós mesmos, aleluia, porque nós vamos sofrer aqui nessa terra, nós vamos padecer. Ai, para mim poder ser coitado diante do Senhor, eu vou procurar então o sofrimento. Não, ele automaticamente está no nosso dia a dia. A partir do momento que eu convivo com pessoas, isto é tanto familiar, sangue do meu sangue, quanto não. A partir do momento que eu convivo com pessoas que não conhecem a Cristo, que não servem ao Senhor, automaticamente ali eu vou padecer. Automaticamente, porque são pessoas blasfemas, são pessoas incrédulas, são pessoas que vão falar coisas do que o coração delas estão cheias, por causa da palavra que está em mim, por causa do Espírito de vida que está em mim, vão vir contra mim, mas na verdade não vão ser contra mim, vai ser contra a palavra, contra o Espírito de vida. Mas eu tenho que suportar como Cristo suportou. Porque o autor de Hebreus vai falar o seguinte. Olha o que o autor de Hebreus, capítulo 12, vai falar a partir do versículo 12, eu vou estar lendo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Isto é, Cristo suportou. Nós também devemos suportar. Se nós quisermos ser filhos de Deus, nós temos que suportar. Se verdadeiramente nós nascemos de novo, nós fomos ressuscitados com Cristo, como Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, se é que já ressuscitastes com Cristo, se nós somos nova criatura, se em nós houve um novo nascimento, nós temos que suportar. Como Paulo também fala lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então é suportar, e nós não queremos suportar, aleluias. Do que adianta a gente ter roupa de crente, cabelo de crente, aparência de crente, professar o nome de Jesus, dizer não, eu não me envergonho do evangelho, não, mas não suporta as afrontas dos pecadores, mas por dentro revida a tudo e a todos. Porventura não são assim os fariseus? Roupa de crente, cabelo de crente, aparência. Porém, por dentro, Jesus vai dizer que eles são sepulcros. Meu Deus.
Senhor da glória, ó Senhor, nos ajuda a te amar mais. Mas se porventura não estamos assim, não está nada perdido. Porque o Senhor, Ele nos mostra mesmo como nós estamos. A palavra, ela também vai nos confrontar. Ela também vai me dizer, você está errado. Aleluia, mas também não é tarde, porque vai dizer que ainda que a árvore seja cortada no tronco, há esperança para ela. Ai, eu não estou assim, e agora? Eu não vivo isso, e agora? Renda-se, humilhe-se, porque a palavra também nos diz, aleluia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei, é uma promessa que nós temos. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas para isso nós precisamos reconhecer, nos arrependermos, aleluia, das nossas más obras. É igual como quando eu vinha chegando, acho que da igreja, não sei, eu vinha chegando de um lugar mais a Hannah, quando eu entrei. Esse versículo, ele nunca soou como foi nesse dia. E nós estávamos conversando o assunto, eu e a Hannah. E a Hannah citou algo como se ela tivesse com medo de me falar, não sei. E eu disse, Hannah, não tenha medo. Eu citei aquele versículo, não tenha medo daquele que pode fazer mal ao corpo, isto é. Ela estava com medo de mim, ela estava com medo de, sei lá, talvez de eu bater nela, apesar que eu não faço isso, eu não sou de levantar a mão para Hannah, eu falo isso diante do Senhor. Mas às vezes por medo de apanhar, não sei, de ficar de castigo. Então eu disse, não tenha medo daquele que tem o poder de fazer perecer o corpo, mas tema antes aquele que tem o poder de lançar no fogo do inferno tanto o corpo quanto a alma. Só o Senhor pode. Então tema Ele. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.